Se você está começando agora na jardinagem, existe uma coisa que pode mudar completamente a sua relação com as plantas: conseguir a primeira colheita. Não precisa ser uma horta perfeita. Não precisa ser um canteiro enorme. Às vezes basta colher um punhado de folhas frescas, alguns brotos crocantes ou uma salada simples feita com algo que você mesmo plantou. Esse primeiro resultado dá confiança. E para muita gente, é exatamente aí que a jardinagem deixa de parecer difícil e começa a virar um hábito. Bem-vindo ao Natureza Essencial. Hoje, eu quero te mostrar 5 grupos de cultivos rápidos que podem entregar comida de verdade em menos de um mês. Alguns podem ser colhidos em cerca de 10 a 14 dias. Outros chegam bem perto dos 30 dias. Mas todos têm uma coisa em comum: são ótimos para quem quer começar sem esperar meses para ver resultado. E isso é importante porque um dos maiores erros de quem está começando é tentar fazer tudo de uma vez. Plantar culturas difíceis, escolher sistemas complicados, comprar sementes demais, montar uma estrutura grande demais e depois se frustrar quando a colheita não aparece. A ideia aqui é o contrário: começar pequeno, escolher plantas rápidas e construir confiança passo a passo. Ao longo deste vídeo, vamos do cultivo mais rápido para o mais demorado dentro dessa janela de um mês. E no final, vamos juntar algumas dessas folhas e brotos em uma salada simples, mostrando como essas pequenas colheitas podem sair direto do vaso, da bandeja ou do canteiro para a sua cozinha. Porque no fundo, a primeira grande vitória na horta não é produzir muito. É perceber que você consegue produzir algo. O primeiro cultivo rápido da nossa lista é, sem dúvida, um dos mais satisfatórios para quem quer colher depressa: os microgreens. De forma simples, microgreens são plantas colhidas ainda muito jovens, logo depois da fase de broto, quando aparecem as primeiras folhas verdadeiras. Não é uma semente especial, nem uma planta misteriosa. Muitas vezes são as mesmas sementes que poderiam virar rúcula, couve, rabanete, brócolis, manjericão ou outras hortaliças adultas. A diferença é que, aqui, você não espera a planta crescer completamente. Você semeia uma quantidade maior de sementes em uma bandeja rasa, bem próximas umas das outras, mantém a umidade correta e acompanha o crescimento como se fosse um pequeno tapete verde surgindo diante dos seus olhos. E é justamente por isso que os microgreens são tão poderosos para iniciantes. Eles não exigem um quintal grande, não precisam de meses de paciência e podem ser cultivados até em espaços pequenos, perto de uma janela bem iluminada ou sob luz artificial adequada. A maioria dos microgreens pode ser colhida em 2 a 3 semanas, geralmente quando atinge cerca de 5 centímetros e começa a mostrar as primeiras folhas verdadeiras depois dos cotilédones, que são aquelas primeiras folhinhas que já estavam programadas dentro da semente. E existe outro ponto interessante. Apesar do tamanho pequeno, eles podem concentrar compostos nutricionais importantes. Pesquisas do USDA analisaram 25 variedades de microgreens e observaram diferenças expressivas nos níveis de vitaminas C, E, K e carotenoides, dependendo da espécie cultivada. Na prática, isso significa que uma bandeja simples pode virar uma fonte rápida de sabor, cor e textura. Você pode cortar os microgreens com uma tesoura limpa, bem perto da base, e usar em saladas, sanduíches, sopas, omeletes ou como finalização em pratos quentes. O detalhe mais importante é não complicar. Escolha uma variedade fácil, como rabanete, brócolis, ervilha ou girassol. Mantenha a bandeja úmida, mas nunca encharcada, e observe. Em poucos dias você começa a ver vida saindo do solo. E para quem nunca colheu nada, isso tem um valor enorme. Porque uma pequena bandeja de microgreens pode ser a primeira prova de que cultivar comida em casa não é tão distante quanto parece. O segundo grupo de cultivos rápidos é formado pelos brotos de ervilha e pelos microgreens de girassol. Tecnicamente, eles ainda entram no mundo dos microgreens, mas na prática, têm uma presença tão diferente no prato que vale a pena tratá-los como uma categoria própria. São maiores, mais marcantes e entregam uma textura que muita gente não espera de um cultivo tão simples. Os brotos de ervilha são um excelente exemplo. Quando a semente germina e começa a formar aqueles caules verdes e macios, você já tem algo comestível, fresco e cheio de sabor. O gosto lembra a própria ervilha,
mas de um jeito mais leve, vegetal e crocante. É aquele tipo de ingrediente que transforma uma salada comum em algo com aparência de comida de restaurante. E o melhor, eles são muito fáceis de iniciar. Você pode deixar as sementes de molho por algumas horas antes do plantio para acelerar a hidratação, mas, em muitos casos, elas também germinam bem sem esse passo. Depois, basta manter o substrato úmido, garantir boa ventilação e acompanhar o crescimento. Já o girassol tem uma personalidade completamente diferente. Os microgreens de girassol costumam ter um sabor levemente adocicado, fresco e com uma nota que lembra a semente de girassol, só que em uma versão mais verde e suculenta. É um dos cultivos mais interessantes para quem quer algo rápido, bonito e nutritivo. Mas aqui existe um cuidado importante. Como a semente de girassol é maior, ela retém mais umidade. Por isso vale a pena deixar de molho antes do plantio, espalhar bem as sementes e evitar excesso de água. Umidade parada demais pode favorecer mofo, e isso é uma das poucas coisas que podem atrapalhar esse cultivo. Ainda assim, quando bem conduzidos, brotos de ervilha e girassol podem estar prontos em cerca de 12 a 15 dias, segundo o roteiro original, oferecendo uma colheita rápida, saborosa e visualmente muito bonita. O terceiro grupo de cultivos rápidos é o universo das alfaces jovens e das chamadas baby greens. Aqui a ideia é simples. Em vez de esperar a planta chegar ao tamanho adulto, você colhe mais cedo, quando as folhas ainda estão pequenas, macias e muito agradáveis para comer. Isso funciona especialmente bem com alfaces de folhas soltas, rúcula, mostardas suaves, espinafre jovem e várias misturas de folhas para salada. No roteiro original, há uma comparação muito útil. A mesma planta pode ser colhida em fases diferentes. Primeiro, ela aparece como microgreen. Depois, se você deixar crescer um pouco mais, vira uma folha jovem. Mais tarde, pode formar uma cabeça maior ou uma planta adulta. A diferença está no tempo que você espera e no espaço que dá para cada muda crescer. E esse detalhe muda tudo. Se o seu objetivo é colher uma alface grande, você precisa dar mais espaço entre as plantas. Mas se a ideia é colher folhas pequenas em menos tempo, pode plantar de forma mais densa. Em vez de deixar poucas plantas ocuparem um canteiro inteiro por semanas, você pode semear várias plantas próximas e ir cortando as folhas quando elas começarem a preencher o espaço. Isso é especialmente útil para quem cultiva em vasos, jardineiras ou pequenas hortas urbanas. Você não precisa esperar uma alface perfeita de supermercado. Pode colher folhas jovens aos poucos e montar saladas frescas durante a semana. Outro ponto positivo é que as folhas jovens costumam ser mais suaves, menos fibrosas e mais fáceis de combinar com outros ingredientes. Para quem acha algumas verduras adultas amargas ou duras demais, colher mais cedo pode mudar completamente a experiência. Na prática, baby greens são uma ponte perfeita entre microgreens e hortaliças adultas. Elas não são tão rápidas quanto os brotos, mas também não exigem uma espera longa. Em cerca de 3 a 4 semanas, dependendo da espécie, do clima e da luz, você já pode ter folhas suficientes para uma salada simples. E para quem está começando, isso é uma vitória real. Uma colheita bonita, útil e possível em pouco tempo. O quarto grupo de cultivos rápidos talvez surpreenda muita gente: as folhas dos vegetais de raiz. Quando pensamos em beterraba, rabanete ou nabo, normalmente imaginamos a parte que cresce debaixo da terra. Mas existe um detalhe importante. As folhas dessas plantas também podem ser comidas. E, em alguns casos, elas ficam prontas antes mesmo da raiz atingir um bom tamanho. Isso muda completamente a forma de olhar para esses cultivos. Você não precisa esperar a beterraba formar uma raiz grande. Não precisa aguardar o nabo chegar ao ponto ideal. Se as folhas estiverem saudáveis, jovens e bem desenvolvidas, elas já podem virar alimento. As folhas de beterraba, por exemplo, têm sabor marcante e combinam muito bem refogadas com azeite, alho e cebola. Elas lembram um pouco outras folhas verdes mais encorpadas, mas com uma personalidade própria. Em uma horta pequena, isso é muito útil porque a mesma planta pode oferecer alimento de formas diferentes. As folhas de rabanete também são interessantes, principalmente quando colhidas jovens. Elas podem ter um toque levemente picante, parecido com o sabor da própria raiz. Já as folhas de nabo podem entrar em refogados, caldos ou misturas de verduras.
No roteiro original, esse ponto aparece de forma muito prática. Você pode cultivar beterraba, rabanete e nabo, não apenas pelas raízes, mas também pelas folhas, colhendo antes que a planta concentre toda a energia em formar a parte subterrânea. E existe uma vantagem clara aqui. Muitos desses cultivos germinam rápido e crescem com boa velocidade. O rabanete, especialmente, é famoso por ser uma das culturas mais rápidas da horta. Em boas condições, algumas variedades podem estar prontas em cerca de 3 a 5 semanas, o que o coloca bem perto da marca dos 30 dias. Para quem está começando, essa é uma lição valiosa. Às vezes a colheita não precisa ser aquilo que você imaginou primeiro. Mesmo antes da raiz perfeita, a planta já pode te entregar folhas frescas, saborosas e nutritivas. O quinto grupo de cultivos rápidos é o que eu gosto de chamar de verduras elevadas. São aquelas folhas que parecem um pouco mais sofisticadas, mais bonitas no prato e muitas vezes mais interessantes no sabor. Um bom exemplo é a couve kale colhida ainda jovem. Quando a planta cresce demais, algumas folhas podem ficar mais fibrosas, mais firmes e até difíceis para quem não está acostumado. Mas a baby kale, colhida cedo, costuma ser mais macia, mais delicada e muito mais fácil de usar em saladas. Esse é um detalhe importante. Às vezes a mesma verdura que parece pesada quando adulta se torna leve e agradável quando colhida jovem. Para quem quer começar a comer mais folhas verdes, essa diferença pode ser decisiva. Outra opção excelente é o bok choy, também chamado de pak choy. Ele pertence à família das brássicas, a mesma de couves, repolhos e mostardas. Em versões baby ou anãs, pode ser cultivado em espaços menores e usado inteiro em refogados rápidos, sopas ou pratos orientais. O sabor é suave, levemente adocicado, e a textura combina folhas macias com talos crocantes. Depois temos a mizuna, uma verdura japonesa da família das mostardas. Ela tem folhas recortadas, aparência elegante e um sabor levemente picante, ótimo para saladas, sanduíches e refogados. Algumas variedades também produzem flores comestíveis, que podem ser usadas como decoração natural no prato. No roteiro original, essas verduras aparecem como alternativas mais interessantes às folhas básicas, mostrando que uma horta rápida não precisa ser monótona. Além da alface comum, é possível cultivar baby kale, bok choy e mizuna para criar pratos com mais textura, cor e personalidade. A grande vantagem desse grupo é a versatilidade. Você pode colher folhas jovens antes dos 30 dias, usar em pequenas porções e deixar algumas plantas continuarem crescendo. Assim, a horta se torna mais dinâmica. Uma parte vira salada agora, outra parte continua se desenvolvendo para uma colheita maior depois. E visualmente essas plantas ajudam muito. Uma bandeja ou canteiro com folhas de kale, mizuna e bok choy não parece apenas produtivo. Parece vivo, variado e cheio de possibilidades. Agora que já passamos pela lista dos cultivos rápidos, vem a parte mais importante: transformar a teoria em comida de verdade. Porque uma horta não precisa ser apenas bonita, ela precisa conversar com a cozinha. E é nesse momento que a colheita deixa de ser uma ideia distante e vira algo simples, direto, quase cotidiano. Imagine sair até o seu canteiro, vaso ou jardineira e escolher algumas folhas jovens para montar uma salada rápida. Primeiro, uma alface de folhas soltas, ainda fresca, com textura macia e cor viva. Depois, algumas folhas de mizuna, trazendo aquele toque levemente picante que quebra a monotonia da salada comum. Se a planta estiver florida, melhor ainda. Algumas flores de mizuna são comestíveis e podem entrar como um pequeno detalhe visual, quase como uma decoração natural. Não é apenas estética, é uma forma de mostrar que a horta pode entregar sabor, cor e beleza ao mesmo tempo. Em seguida, entram algumas folhas mais velhas de kale. Aqui existe uma técnica muito útil: colher primeiro as folhas externas, geralmente as mais antigas, sem arrancar a planta inteira. Esse método é conhecido como cortar e voltar a crescer, ou cut and come again. A lógica é simples: você retira o que precisa, limpa a planta, abre espaço para mais luz e permite que ela continue produzindo. No roteiro original, essa parte mostra exatamente essa ideia. Colher alface, mizuna,
flores comestíveis e folhas de cale para montar uma pequena salada fresca, diretamente do jardim. E esse é um dos maiores encantos das culturas rápidas. Você não precisa esperar uma colheita enorme. Pode colher aos poucos, em pequenas quantidades, criando o hábito de olhar para a horta como uma extensão da cozinha. Às vezes, uma salada simples feita com 3 ou 4 folhas diferentes já é suficiente para lembrar por que vale a pena plantar. No fim, essa pequena salada não é apenas uma receita. Ela é uma prova. Uma prova de que você não precisa esperar uma estação inteira para sentir o prazer de colher algo. Não precisa ter uma grande propriedade, uma estufa cara ou anos de experiência. Com algumas bandejas, alguns vasos ou um pequeno canteiro bem cuidado, já é possível produzir folhas, brotos e sabores frescos em poucas semanas. E talvez essa seja a principal lição deste vídeo. Começar pela colheita rápida pode mudar a forma como você enxerga a jardinagem. Microgreens mostram que a vida pode surgir em poucos dias. Brotos de ervilha e girassol mostram que sementes simples podem virar comida crocante e nutritiva. Baby greens ensinam que não é obrigatório esperar a planta adulta. Folhas de beterraba, rabanete e nabo lembram que muitas partes da planta são aproveitáveis. E verduras como cala, bok choy e mizuna mostram que uma horta pequena também pode ser bonita, variada e cheia de personalidade. No roteiro original, o vídeo termina com a montagem de uma salada simples, usando ingredientes colhidos diretamente do jardim, reforçando a ideia de que pequenas colheitas podem ter uso imediato na cozinha. Eu percebo que, para quem está começando, esse tipo de resultado vale mais do que qualquer teoria. Porque depois da primeira colheita, mesmo pequena, você passa a olhar para uma semente de outro jeito. Ela deixa de ser apenas uma promessa e passa a ser uma possibilidade real. Então, se você quer começar uma horta, comece com algo rápido. Escolha uma bandeja de microgreens, plante algumas folhas jovens, teste rabanetes, experimente brotos. O importante é dar o primeiro passo e colher algo que te anime a continuar. E se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos conteúdos do Natureza Essencial. Aqui a gente aprende a cultivar de forma simples, prática e mais conectada com a vida real.